Valdir Tiririca para vereador, você conhece atrapalhador. Para se falar em esporte no nosso município, o primeiro passo, e é um projeto que sim, quero implementar, quero aprová-lo, quero sim torná-lo viável para a cidade, quero que seja sancionado, é a implementação do estatuto desportivo no nosso município. Isso é o primeiro passo, a implementação de um estatuto desportivo no município. E por que digo isso? Porque hoje você tem várias modalidades, né, que inclusive estão sendo erradicadas, né, sumindo, né? Hoje o esporte no nosso município está se tornando uma coisa precária, né? Qual é a ideia da implementação desse estatuto? Esse estatuto ele serve como uma base, um parâmetro, irá servir como um parâmetro, uma base para que toda a modalidade, qual seja a modalidade de esporte que venha ocorrer, campeonatos, torneios, o que vier a ocorrer no nosso município, ele tem esse estatuto como base. Claro que para cada modalidade terá as suas cláusulas específicas, mas sim, ele servirá de base para qualquer modalidade, uma vez que qualquer pessoa que vá promover um evento esportivo, seja um torneio, seja um campeonato, ele terá que ir até a prefeitura, né, fazer a aquisição desse estatuto, levar essa aquisição a todos os integrantes da sua equipe, bem como a todos os dirigentes das outras equipes, para que todos os atletas e dirigentes tenham conhecimento desse estatuto, como é que ele vai passar a ser implementado de agora para frente. Por quê? Essa é uma forma de você acabar com muitas coisas que acontecem no nosso município hoje no setor de esporte. Brigas, violência, agressões de atletas contra atletas, agressões de atletas contra juízes, agressões de atletas contra torcedores, de torcedores contra torcedores, de torcedores contra atletas, isso ocasionando até no nosso município em morte, como já vimos aí anos atrás. A ideia desse estatuto é acabar com isso, erradicar com a questão de quem não quer praticar esporte, de quem sai da sua casa para poder arrumar confusão, arrumar briga. A minha ideia é que isso acabe. Hoje temos várias pessoas que, né, no mundo do futebol, né, se fala os boleiros. Hoje os boleiros, os caras que gostam, que realmente, né, são craques de futebol, hoje em dia não jogam mais. Por quê? Porque eles não querem sair das suas casas, irem praticar um esporte e tomarem tapa na cara, serem xingados, né? Voltar para casa às vezes até dentro de um caixão, ou com brigas, ou com o que seja. Essas pessoas, elas pararam de praticar esporte pela questão de não ter um estatuto no município, de não ter nada que regulamente. Temos que ter também uma comissão, né, reguladora para esse estatuto. Esse estatuto ele servirá, na verdade, como se ela se tornasse, o estatuto ele vai se tornar uma instituição dentro da pasta de esporte. Por que eu digo uma instituição? Por exemplo, houve uma briga em um campo de futebol. Um jogador agride outro jogador ou agride um árbitro. Nenhuma das partes irá fazer o boletim, não precisará. Por quê? Porque a própria instituição irá fazer o boletim de ocorrência, irá fazer toda essa tramitação para que o atleta ou o torcedor ou o juiz ou o que seja venha a responder pela agressão ou pela lesão que venha causar, né, ao outro atleta ou qualquer pessoa que seja. A própria instituição ela irá tomar todas as providências cabíveis, né, no âmbito para punir toda e qualquer ação desportiva. Sendo assim, também as equipes terão rigores, né, na hora de entrar em um campeonato ou em um torneio. Porque hoje você vê equipes que entram, aí elas perdem 1 ou 2 jogos e elas já não vão mais, ocasionando uma série de problemas no decorrer do campeonato. Jogos que não acontecem, acaba dando todo um problema, né, nas grades que são feitas, né, e
A ideia é acabar com isso. A ideia do estatuto é que venha realmente para regulamentar esse processo, que venha para regular e para, de certa forma, deixar com que todas as equipes, todos os atletas, todos os dirigentes sigam à risca o que eles se comprometem. Esse estatuto, ele vem com uma série de ações, né, que vão levar as equipes a, de certa forma, terem responsabilidades, né, com o que eles se dispõem a fazer. De que formas? Uniforme. Toda a equipe deve estar devidamente uniformizada. Horário dos jogos devem ser cumpridos. Mandos, né, que são os mandos onde a equipe vai, a equipe visitante deve ir. Quem é o mandante do local onde irá acontecer, né, o jogo? A equipe mandante, ela deverá ter toda a questão do campo, ou a quadra, ou o que seja a modalidade, ter todo o aparato certo para poder receber a outra equipe. As equipes, por exemplo, ela não pode ter um número reduzido de jogadores antes da partida, uma vez que você não estiver no horário com toda a sua equipe para poder participar daquela partida e você não tiver com os jogadores no horário adequado e, né, com todo o aparato que precisa para poder estar entrando e dando início à partida, essa equipe será punida, né, através de multa, bem como também todos os jogadores relacionados àquele time, ele também sofrerá punição a partir do da terceira punição no mesmo sentido, ou seja, se você faz isso a primeira vez, você só recebe uma advertência. Na segunda vez você terá uma multa e na terceira vez você será penalizado com a exclusão da equipe daquele campeonato, bem como de todos os seus jogadores não podendo participar por pelo menos um ano de qualquer outra modalidade no município. Outros municípios também já têm um parâmetro parecido com esse. E a ideia é o quê? Que você obrigue, não de uma forma, obrigue no modo punição, mas que você faça com que jogadores tenham um compromisso com o que eles assumem. As equipes que tiverem punições, jogadores que forem expulsos, jogadores que tiver qualquer tipo de problema dentro de todas as demandas de leis que regem esse estatuto, ele também não poderá participar de nenhum outro campeonato. Às vezes o jogador briga em tal lugar, ele não está nem aí se ele for expulso ou não, porque ele está em 2 ou 3 campeonatos. Ou seja, lembra que eu disse que toda e qualquer esporte que for acontecer no município, ele precisa ser apenas com esse estatuto? Essa é uma forma de você punir, de você regular e regulamentar tudo, porque o jogador que ele for expulso num torneio, ou que ele for agredido ou agredir alguém, seja qual for a forma que acontecer, na qual ele seja punido, ele não vai poder participar de nenhuma das outras dos outros jogos do qual ele faz parte dentro do nosso município, porque essa é uma forma de conscientizar que o atleta ele precisa entrar para fazer, o seu trabalho de uma forma digna, honesta e respeitando todos os outros demais. Quem quer praticar esporte vai entender. Quem não quer praticar esporte não vai querer nem entrar, porque se entrar ele será punido sim, severamente. E a ideia não é extinguir o esporte, a ideia é promover o esporte sadio, a ideia é trazer de volta tudo o que nós tínhamos antes aqui, grandes campeonatos, grandes esportistas, nós tínhamos aqui finais e finais no futebol, por exemplo, que levantava a cidade, se falava muito. Hoje nós não temos nada disso. Por quê? Porque hoje ninguém quer sair de casa mais para sair, para apanhar, para voltar com a perna quebrada, para voltar com briga, ou inclusive, às vezes até voltar dentro de um caixão, como já houve no nosso município. Esse estatuto, ele vem para regulamentar tudo, ele vem
para punir pessoas que não praticam esporte, mas só entram, né, no meio dos esportistas para praticar violências, e essas pessoas, elas não devem estar nesse meio. Ou elas se corrigem ou elas não poderão participar. O intuito do estatuto é regular tudo e trazer de volta toda a alegria que nós tínhamos, né, nos campeonatos, coisas sadias que infelizmente foram acabando por ideologias erradas. Teremos uma junta de colaboradores, né, totalmente, né, voluntários, para fazer os julgamentos, né, das expulsões, dos cartões ou de qualquer tipo de punição que um atleta venha se submeter. Essa junta de voluntários serão pessoas não ligadas diretamente ao esporte. Hoje, o que temos hoje é a mesma pessoa que faz o campeonato, ela mesma julga, ela mesma apita, ela mesma cobra, ela mesma põe as regras. Inclusive, às vezes, né, se faz uma regra no começo do campeonato que todo mundo desconhece, e aí ela se modifica, às vezes, quando é preciso punir um jogador, ou entra nas oitavas de finais, ou quartas de finais, ou nos complementos finais do campeonato, eles do nada aparecem com uma regulamentação que todo mundo desconhece. Isso é preciso acabar. Ou seja, essa comissão, né, essa junta de pessoas voluntárias, elas é que irão fazer toda essa questão de julgamento, de expulsões, de punições aos atletas. E por que isso é necessário que sejam pessoas não ligadas diretamente ao esporte? Porque elas irão julgar de acordo com o relato do juiz, certo? O juiz irá relatar tudo o que aconteceu dentro daquela partida, o que houve ou o que não houve, no caso de uma punição de um atleta, e eles irão julgar de acordo com o que está escrito, de acordo com o que está relatado pelo juiz, pelo árbitro da partida. Isso é totalmente viável. Por quê? Porque você não vai ter viés ideológico de conhecer a pessoa, ou de aliviar, ou de colocar uma punição maior por você conhecer ou desconhecer o atleta. Essas pessoas serão pessoas voluntárias e não ligadas diretamente ao esporte. Ou seja, elas irão ler o relato e irão, através, né, dessa comissão de votos, elas irão dar o julgamento através de um parecer escrito pelo árbitro da partida. Isso eu acho totalmente justo, viável e correto. Vão de Tiririca para vereador, você conhece Atrapalhador.